O vento frio daquela noite de outono parecia sussurrar despedidas, enquanto a garoa fina escorria pelas janelas embaçadas da pequena casa de Maria. Seus olhos, antes cheios de um brilho juvenil e sonhador, agora carregavam o peso de um mundo que insistia em separá-la. Do outro lado da porta, João, com as mãos trêmulas, tentava em vão segurar a promessa que escorria por entre seus dedos como areia fina. A voz da mãe de Maria, dura e irrevogável, ainda ecoava em seus ouvidos. Ele não é para você, minha filha. Nossas vidas são diferentes. Nossas realidades são abismos intransponíveis. Era uma sentença, não um conselho. Uma punição por um amor que ousou florescer onde a sociedade via apenas disparidade. Maria, de origem humilde, com a alma tão pura quanto a água de nascente, era vista como um obstáculo, um fardo pesado para o futuro promissor de João, que, embora ainda jovem, vinha de uma família com posses e expectativas. Os murmúrios invejosos na vila, os olhares de desaprovação nas feiras, as insinuações cruéis nas conversas de comadre haviam erguido um muro invisível, mas inquebrável entre eles. Cada palavra era uma pedra, cada julgamento uma camada de cimento, selando o destino de um amor que parecia invencível. Naquele adeus não havia raiva, apenas uma profunda tristeza e uma resignação dolorosa que apertava o peito. As lágrimas de Maria não eram por João, mas pelo futuro roubado, pela injustiça de um sistema que valorizava mais o berço do que a força de um coração puro. João, por sua vez, sentia a impotência corroer sua alma, a incapacidade de lutar contra forças tão maiores que ele. Ele prometeu voltar um dia, superar tudo. Mas naquele instante, a única certeza era que Maria estava sendo arrancada de sua vida. Não por falta de amor, mas pela cruel verdade de sua condição. O que ninguém imaginava, no entanto, era que aquele adeus não seria o fim, mas apenas o prólogo de uma história onde o destino, ironicamente, ainda guardava sua maior e mais inesperada reviravolta. Maria não era apenas a menina da casa simples que a sociedade apontava. Ela era a fibra mais pura da resiliência, a flor que brotava no asfalto rachado. Seus olhos, que antes brilhavam com a inocência do primeiro amor, agora carregavam a profundidade de quem conheceu a dor, mas jamais a desesperança. Desde muito nova, Maria aprendeu que a vida não dava trincas de graça. Seu pai havia partido cedo, deixando-a com a mãe, uma mulher de fé inabalável e mãos calejadas, que costurava para fora, fazendo da agulha e linha um instrumento de sobrevivência. Maria herdou dessa mãe não apenas a força, mas também um olhar perspicaz para a injustiça e uma compaixão que transcendia as barreiras sociais. Ela via a beleza onde outros viam pobreza, e a dignidade onde alguns enxergavam apenas carência. Trabalhava desde cedo, ajudando a mãe, e cada moeda suada era um símbolo de sua luta diária. Tinha um sorriso que desarmava e uma voz suave, mas firme, capaz de acalmar tempestades internas. Seus sonhos nunca foram grandiosos em termos materiais. Ela desejava apenas uma vida de paz, de propósito e a chance de amar e ser amada sem os rótulos que o mundo impunha. O adeus a João havia talhado uma cicatriz em sua alma, um lembrete constante de que, para muitos, seu valor era medido pelo que ela não tinha e não pelo que ela era. Mas essa ferida, ao invés de paralisá-la, a impulsionou. Ela se dedicou ainda mais, estudou quando podia, aprendeu novas habilidades, sempre com a cabeça erguida. O que ninguém sabia era que, por trás da aparente resignação daquela noite chuvosa, Maria guardava uma promessa silenciosa a si mesma. A de que nunca mais permitiria que sua origem definisse seu destino. E essa promessa seria testada de formas que ela sequer imaginava quando o passado, um dia, batesse novamente à sua porta. Os anos que se seguiram ao adeus de João
foram marcados por uma série de pequenos, mas dolorosos, lembretes de sua posição. Maria tentava levar sua vida com dignidade, mas a sociedade era uma orquestra cruel de julgamentos silenciosos. Um dia, em particular, ficou gravado em sua memória como um punhal gelado. Havia uma festa na cidade, um evento de caridade organizado pelas famílias mais influentes, as mesmas que, de alguma forma, haviam contribuído para o afastamento de João. Maria, por seu trabalho incansável na paróquia, foi convidada a ajudar na organização. Ela vestia seu melhor vestido, costurado pela mãe com retalhos e muito carinho. Um tecido simples, mas impecável. Ao entrar no salão ornamentado, a diferença gritou. Mulheres com joias cintilantes e vestidos que pareciam obras de arte, homens em trajes de grife, todos com um ar de superioridade quase palpável. Maria tentava ser invisível, mas seus olhos foram atraídos para a roda de conversa onde a senhora Almeida, mãe de João, gargalhava ostensivamente, cercada por outras damas da sociedade. De repente, um garçom desajeitado esbarrou em Maria, derramando uma taça de vinho tinto sobre seu vestido. Um silêncio constrangedor caiu sobre o salão. Maria sentiu o sangue gelar, não pelo vinho, mas pelos olhares. Risos abafados começaram a surgir. Vejam só, parece que a menina da paróquia teve um acidente, disse uma voz fina e carregada de escárnio. A senhora Almeida lançou um olhar de desdém, quase de pena forçada, que fez Maria querer sumir dali. Não era apenas o vestido manchado, era a mancha em sua alma, a confirmação de que para eles ela sempre seria a intrusa, a pessoa fora do lugar. Aquele momento não foi apenas um acidente, foi um recado, uma lembrança brutal de seu lugar no mundo. Mas o que eles não sabiam é que cada gota de vergonha que ela sentia naquele instante estava regando, em segredo, uma força que, um dia, seria incontrolável. A humilhação da festa não foi um evento isolado, mas o estopim de um conflito maior e mais profundo que Maria enfrentava diariamente. A vida para ela era uma batalha constante contra a invisibilidade e o preconceito velado. Cada vez que tentava progredir, seja buscando um emprego melhor ou participando de alguma iniciativa na comunidade, o passado parecia se levantar como uma sombra sussurrando: "Você não pertence a este lugar." A dor de ter sido separada de João não era apenas uma lembrança romântica. Era a ferida aberta da injustiça, a prova de que o amor, para alguns, era um luxo que sua origem humilde não podia pagar. Seu principal conflito, então, não era apenas a saudade de um amor perdido, mas a luta para afirmar seu valor em um mundo que teimava em desvalorizá-la. Ela via amigos e conhecidos de sua classe social se conformarem, aceitando a vida que lhes era imposta. Mas algo dentro de Maria se recusava a ceder. Havia um fogo brando em seu peito, uma urgência em provar não aos outros, mas a si mesma, que sua dignidade era inegociável. Ela sonhava em construir algo sólido, algo que sua mãe pudesse se orgulhar, um legado que mostrasse que o caráter valia mais que qualquer fortuna. Mas a batalha era árdua. As portas pareciam se fechar no último minuto. As oportunidades escorregavam por entre os dedos, e o cansaço às vezes ameaçava roubar-lhe a esperança. As noites eram preenchidas por perguntas sem resposta. Será que esse é o meu destino? Aceitar a derrota? Viver à sombra das expectativas alheias? O desejo de lutar era grande, mas a força para tal estava sempre à prova. Maria sentia-se presa em uma teia invisível de circunstâncias, onde cada passo à frente parecia puxá-la 2 para trás. Mas o que ela não sabia era que essa resistência, esse embate interno, estava forjando nela a força de um aço, preparando-a para um futuro onde a maior das provas ainda estava por vir. Maria havia investido todas as suas economias e horas de sono em um pequeno projeto,
uma cooperativa de artesanato local para as mulheres da comunidade, incluindo sua mãe. A ideia era simples e poderosa: valorizar o trabalho manual, criar uma fonte de renda digna e fortalecer os laços entre elas. Ela havia trabalhado incansavelmente no plano de negócios, nas amostras dos produtos, e conseguiu até agendar uma apresentação para um conselho de desenvolvimento local, que prometia apoio financeiro para iniciativas promissoras. Era a chance de ouro, a materialização de seu propósito. No dia da apresentação, Maria, embora nervosa, sentiu uma convicção inabalável. Ela falou com paixão sobre o impacto social, o resgate da cultura local e o potencial econômico. As conselheiras, mulheres elegantes e de semblante sério, ouviam com atenção aparente. Ao final, Maria sentiu um vislumbre de esperança. Finalmente, pensou, eles verão além da minha origem. No entanto, a resposta veio dias depois, por uma carta fria e formal. O projeto foi considerado inviável no momento, devido à falta de experiência gerencial comprovada da proponente e à fragilidade do mercado-alvo. O eufemismo era óbvio. Não era sobre o projeto em si, mas sobre quem o propunha. Era Maria sendo rejeitada novamente, não como pessoa, mas como alguém incapaz de ascender. A notícia foi um golpe. As mulheres da cooperativa, que haviam depositado tanta fé nela, olharam-na com uma mistura de compreensão e desapontamento. Era a queda, a dura realidade de que, por mais que se esforçasse, as portas continuavam fechadas, não por mérito, mas por preconceito. Aquele dia, Maria sentiu o gosto amargo do fracasso que se estendia além de si mesma, afetando todos à sua volta. O mundo parecia conspirar para mantê-la no lugar onde, segundo ele, ela pertencia. Mas em meio a essa escuridão, uma pequena chama de teimosia ainda persistia, uma voz interior que se recusava a ser silenciada. A carta de rejeição da cooperativa caiu sobre Maria como um peso de 1000 toneladas. Ela se recolheu e, por alguns dias, a vibrante Maria que conhecíamos parecia ter murchado. O sorriso se escondeu, e seus olhos, antes cheios de um brilho teimoso, fixavam-se em um ponto distante, como se tentasse decifrar um enigma sem solução. Será que eles estavam certos? Ela se perguntava, com a voz embargada, enquanto o eco das palavras inviável e falta de experiência martelava em sua mente. A sombra da dúvida era uma armadilha sutil, pronta para engolir qualquer resquício de esperança. Sua mãe, sábia e paciente, observava o silêncio da filha com o coração apertado. Em uma tarde, ao ver Maria sentada à janela, perdida em pensamentos, ela se aproximou, sem dizer uma palavra. Apenas colocou a mão calejada sobre o ombro da filha e, depois de um longo silêncio, sussurrou: "O sol nasce todo dia, minha filha, e com ele a chance de recomeçar. As pessoas podem te negar, mas o propósito que Deus te deu, ninguém tira." Não era uma repreensão, mas um lembrete gentil da força que Maria carregava em seu DNA, da fé que havia sido a espinha dorsal de sua família por gerações. Aquelas palavras, simples e profundas, foram como um bálsamo para a alma ferida de Maria. Ela fechou os olhos, respirou fundo, e uma voz, uma certeza antiga que estava apenas adormecida, começou a ressoar dentro dela. Era a voz da sua consciência, do seu espírito inquebrável, que se recusava a ser definida pelas opiniões alheias. Eles podem ter rejeitado o projeto, mas não rejeitaram o meu valor, ela pensou. Não rejeitaram a minha capacidade de lutar, de sonhar, de construir. Aquele momento de introspecção foi um divisor de águas. Maria percebeu que a verdadeira batalha não era contra o sistema ou contra as pessoas que a humilhavam, mas contra a dúvida que ameaçava corroer sua própria essência. E, de repente, uma clareza cristalina inundou sua mente. Ela não podia desistir. Não agora, não depois de tudo. O caminho seria árduo, sim,
mas a convicção de que ela merecia mais do que lhe era dado era um fogo que, uma vez aceso, jamais poderia ser apagado. E foi nesse instante de profunda revelação que Maria soube que sua jornada estava apenas começando e que um novo tipo de luta, agora mais consciente e determinada, estava prestes a se desenrolar. Com a chama da determinação reacendida, Maria levantou-se daquele abismo de dúvidas. A rejeição do conselho não a destruiria, ao contrário, a transformaria. Ela sabia que precisava encontrar outro caminho, uma forma de provar que a dignidade e o talento das mulheres de sua comunidade não podiam ser ignorados. Sua primeira ação foi mergulhar em livros, artigos e cursos online que pudesse encontrar sobre empreendedorismo social e gestão de pequenos negócios. Cada noite, após o trabalho e as tarefas domésticas, Maria devorava conhecimentos, transformando sua pequena sala em uma biblioteca improvisada. Ela reavaliou o projeto da cooperativa, não para abandoná-lo, mas para fortalecê-lo. Se não havia apoio institucional, ela criaria o seu próprio apoio. Maria começou a abordar pequenos comerciantes locais, apresentando as peças artesanais com um novo brilho nos olhos. Um entusiasmo contagiante. Ela não pedia favor, mas oferecia uma parceria, um produto genuíno feito com paixão. Houve ceticismo, claro, olhares desconfiados e portas que se fecharam. "Quem é essa menina?" cochichavam alguns. "Acha que pode mudar o mundo sozinha?" Mas Maria não se importava com as críticas. Sua resiliência, forjada em anos de superação, era seu escudo. Ela reorganizou as artesãs, investiu seu próprio tempo e, com a ajuda de uma vizinha que entendia de redes sociais, começou a divulgar os produtos para além das fronteiras da vila. Não era fácil. Os lucros eram mínimos, o cansaço era constante e cada pequena vitória era conquistada com um esforço hercúleo. No entanto, ver o sorriso das mulheres da cooperativa, sentindo-se valorizadas e produtivas, era seu maior combustível. Ela estava construindo, tijolo por tijolo, não apenas um negócio, mas um sonho de autonomia. O que Maria não sabia, enquanto lutava contra cada novo obstáculo, é que seu nome e seu esforço estavam aos poucos começando a reverberar em lugares distantes, atraindo olhares que ela jamais imaginaria. E um desses olhares pertenceria a alguém que havia prometido voltar há muito tempo. A pequena cooperativa de Maria, com sua dedicação e a qualidade dos produtos, começou a ganhar uma visibilidade modesta, mas crescente. Pequenas encomendas chegavam de outras cidades, atraídas pelas redes sociais e pelo boca a boca. No entanto, o sucesso, mesmo que incipiente, de quem vem de baixo, costuma incomodar os que estão em cima. A verdadeira resistência, o obstáculo maior, não tardaria a aparecer. A maior loja de artesanato da região, gerida pela família de um dos membros do conselho que havia rejeitado o projeto de Maria, começou a pressionar os fornecedores e pequenos lojistas. Espalhavam rumores de que os produtos da cooperativa de Maria eram inferiores, sem garantia de qualidade, e até mesmo exploravam mão de obra barata. O telefone da cooperativa, que antes tocava com novas encomendas, começou a silenciar. Lojistas que haviam demonstrado interesse subitamente desfaziam negócios, alegando problemas internos ou mudanças na demanda. Maria via seu trabalho duro e o sonho de tantas mulheres sendo sabotados. Era uma guerra invisível, mas seus efeitos eram palpáveis. As artesãs, que haviam recuperado a esperança, começaram a desanimar novamente. Os olhos delas, antes cheios de um novo brilho, agora refletiam a antiga preocupação. Maria sentia a pressão esmagadora, a frustração de lutar contra forças que pareciam invencíveis. Como competir com a influência e o poder de uma família que controlava a maior parte do comércio local?
Uma noite, exausta e com a alma pesada, Maria viu sua mãe chorar baixinho, preocupada com o futuro. Talvez eles estejam certos, filha, sussurrou a mãe, a voz embargada. Talvez não seja para nós. Aquelas palavras vindas de sua rocha foram um golpe mais forte do que qualquer rejeição. Maria sentiu o desespero se aproximar. Uma onda fria ameaçando engolir tudo o que havia construído. Seria o fim de sua jornada? Ou seria esse o momento em que a sua fé seria testada de uma forma que ela jamais imaginaria, revelando uma força que nem ela mesma sabia que possuía? A crise se instalou, gelada e paralisante. As encomendas secaram, os telefonemas cessaram, e o silêncio na pequena oficina da cooperativa era ensurdecedor. Maria sentia-se responsável, como se seu otimismo e sua teimosia tivessem arrastado aquelas mulheres para uma derrota ainda maior. Noites a fio, ela revirava-se na cama, o sono negando-se a vir. As palavras de sua mãe, a voz embargada pela preocupação, repetiam-se em sua mente como um mantra doloroso. Talvez não seja para nós. Maria, que sempre havia encontrado refúgio na fé, começou a sentir um vazio perturbador. As orações pareciam não subir, as palavras se perdiam no ar. Por que, Deus? Ela sussurrava para o teto escuro. Eu tentei fazer o bem, eu lutei com dignidade. Por que me abandonaste neste momento? A imagem de João, o amor que lhe foi arrancado, misturava-se agora com a falência de seu sonho. Era como se o universo conspirasse para mantê-la pequena, humilde, sempre à margem, não importava o quanto ela se esforçasse. Ela se via no espelho e quase não reconhecia o brilho em seus olhos. A Maria que inspirava, que liderava, estava se desfazendo em pedaços. Seria ela apenas uma tola sonhadora? Um peixe pequeno tentando nadar contra a correnteza de um oceano implacável? O desânimo era um veneno lento, corroendo suas certezas, sua esperança. Ela se perguntava se não seria melhor aceitar seu destino, voltar para o anonimato e proteger sua alma de mais feridas. Aquele era o seu vale mais escuro, um deserto de incertezas onde a água da fé parecia ter secado. Ela estava à beira de desistir de tudo, de jogar a toalha e render-se à cruel realidade. Mas foi exatamente nesse ponto de sua mais profunda escuridão que uma pequena e inesperada fenda de luz estava prestes a se abrir, revelando um milagre onde ela menos esperava. O peso da decisão de encerrar a cooperativa era excruciante. Maria havia marcado uma última reunião com as artesãs para comunicar o inevitável. Enquanto preparava as poucas palavras que diria, sentia o coração pesado e o nó na garganta. Sua mesa, antes cheia de planos e esboços, agora parecia um campo de batalha pós-guerra, com papéis amassados e sonhos partidos. Naquela manhã, antes que pudesse sequer tomar o café, um e-mail inusitado chamou sua atenção. A princípio, pensou ser mais uma propaganda ou spam, mas o remetente e o assunto eram diferentes. Convite especial, Feira Nacional de Artesanato Sustentável. Com um misto de ceticismo e uma faísca de curiosidade, Maria abriu a mensagem. O e-mail era da organização responsável pela maior e mais prestigiada feira de artesanato do país, conhecida por destacar projetos com impacto social e produtos de alta qualidade e sustentabilidade. Eles haviam visto as publicações da cooperativa nas redes sociais, aquelas que ela havia impulsionado com tanta dificuldade no início, e ficaram impressionados. Não só com a beleza e originalidade das peças, mas com a história por trás delas, a resiliência das mulheres, o uso de materiais locais e o compromisso com a dignidade. O e-mail não era apenas um convite, era uma oferta para arcar com os custos do estande, da viagem e da hospedagem, como um patrocínio para um projeto promissor que merecia ser visto pelo Brasil. Maria leu e releu a mensagem, incrédula.
Seus olhos, embaçados pelas lágrimas que não sabia se eram de alegria ou alívio, percorriam as linhas. Isso é real, ela pensou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Era um milagre. No momento mais sombrio, quando a dúvida e a desesperança ameaçavam engoli-la, uma porta se abria onde ela menos esperava. Aquele convite não era apenas uma oportunidade de negócios. Era uma validação, um reconhecimento de que seu trabalho tinha valor, que a dignidade de seu propósito ecoava para além dos muros de sua pequena cidade e da maledicência local. Quando Maria compartilhou a notícia com as artesãs, a descrença inicial deu lugar a gritos de alegria e abraços apertados. Lágrimas, que há pouco eram de tristeza, agora rolavam pelas faces, lavando as marcas do desânimo. A Feira Nacional era um palco gigante, uma chance de mostrar ao país o que eles, em sua pequena vila, haviam tentado calar. Era o sinal que Maria precisava, a prova de que a fé, mesmo quando abalada, sempre encontra um caminho, e que o universo, por vezes, conspira a favor daqueles que se recusam a desistir. A crise de fé se dissolveu, dando lugar a uma renovada e inabalável convicção. Sua jornada estava longe de terminar, e o destino estava apenas começando a desdobrar seus verdadeiros planos para ela. A euforia com o convite para a Feira Nacional era imensa, mas logo deu lugar a uma dose saudável de realismo. Maria e as artesãs eram mestras em seus ofícios, mas a logística de uma feira de grande porte, a precificação para um mercado nacional e a apresentação visual de um estande eram desafios completamente novos. Elas precisavam de ajuda, de um mentor que as guiasse nesse terreno desconhecido. Foi nesse momento que uma figura inesperada surgiu: Ana Paula, uma designer de produtos e ativista social que havia recentemente retornado à região, após anos trabalhando em grandes centros urbanos. Ana Paula era conhecida por seu olhar inovador e por seu compromisso em promover o desenvolvimento sustentável. Ela tinha acompanhado de longe os esforços de Maria e a história da cooperativa, e o convite para a Feira Nacional foi o catalisador que a trouxe para mais perto. Ana Paula se ofereceu para mentorar a cooperativa, não como uma benfeitora, mas como uma parceira. Ela via em Maria e nas artesãs um potencial genuíno e uma autenticidade que faltava nos grandes mercados. Sua chegada foi um sopro de ar fresco. Com sua expertise, Ana Paula ajudou a refinar o design das peças, a criar embalagens atraentes que contavam a história de cada produto e a organizar o estande de forma profissional e convidativa. Ela ensinou Maria sobre branding, marketing digital e estratégias de venda, transformando o que antes era um hobby em um negócio com potencial de crescimento. Maria, com sua humildade e capacidade de aprender, absorvia cada ensinamento. Ela e Ana Paula formaram uma dupla dinâmica. A paixão e a essência da comunidade de Maria encontraram a visão estratégica e a experiência de mercado de Ana Paula. As artesãs, inicialmente um pouco receosas com as novas ideias, rapidamente perceberam o valor da orientação e se empenharam com renovado vigor. A presença de Ana Paula não apenas preencheu as lacunas técnicas, mas também trouxe uma nova camada de confiança. Ela validou o trabalho de Maria, não apenas com palavras, mas com ações concretas, mostrando que o valor da cooperativa era inegável. Juntas, elas prepararam-se para a feira, transformando os produtos em narrativas e o estande em uma vitrine da alma da comunidade. O que Maria não imaginava era que a Feira Nacional seria não apenas o palco para o seu sucesso, mas também o local onde o passado se colidiria com o presente de uma forma que mudaria para sempre o seu futuro e o de João. A Feira Nacional de Artesanato Sustentável era um turbilhão de cores, sons e histórias. O estande da cooperativa Fios de Resiliência,
nome que Maria e Ana Paula haviam criado, refletindo a essência do grupo, irradiava uma energia especial. As peças, expostas com curadoria impecável de Ana Paula, contavam a história de cada mulher, de cada ponto bordado, de cada fibra tecida. Maria, agora mais segura e articulada, apresentava os produtos com um brilho nos olhos que atraía os visitantes. O sucesso era inegável. As vendas superavam as expectativas e os elogios eram constantes. No terceiro dia da feira, enquanto Maria descrevia a técnica de tingimento natural de uma das peças a um grupo de interessados, sentiu um arrepio familiar na nuca. Ao se virar, seu coração deu um salto, quase parando. Ali, parado a poucos metros de seu estande, com um semblante de surpresa e um misto de admiração e culpa no olhar, estava João. Ele estava diferente, mais maduro, com uma barba rala que lhe dava um ar mais sério, mas os olhos eram os mesmos que haviam roubado seu sono tantos anos atrás. João vestia um elegante terno de corte impecável e parecia estar acompanhado de um grupo de empresários com crachás de uma grande empresa de investimento. O burburinho ao redor deles indicava que eram figuras importantes. Maria sentiu uma enxurrada de emoções. A dor da separação, a humilhação do passado, a saudade sufocada e agora um orgulho que a preenchia por estar ali, de pé, mostrando ao mundo o que ela havia construído. O silêncio entre eles, mesmo em meio ao barulho da feira, era ensurdecedor. O tempo parecia ter parado. João, percebendo que havia sido notado, afastou-se do grupo e caminhou lentamente em direção ao estande. Seu olhar varreu as peças, fixando-se no nome Fios de Resiliência, antes de encontrar novamente os olhos de Maria. Havia uma pergunta silenciosa em seu olhar, uma busca por respostas que o tempo não havia conseguido apagar. Maria. Ele conseguiu balbuciar, a voz mais rouca do que ela se lembrava. Maria respirou fundo, o passado e o presente colidindo naquele instante. Ela não era mais a menina ingênua que ele havia deixado para trás. Ela era a mulher que havia se reconstruído, que havia transformado dor em propósito. E agora, diante dele, ela finalmente tinha a chance de reescrever sua própria história. Aquele encontro não era apenas um reencontro de dois amantes perdidos, era a colisão de dois mundos e o início de um novo capítulo para ambos. O nome de Maria, pronunciado por João, ecoou no estande lotado como um trovão. Por um instante, o burburinho da feira pareceu sumir, e apenas os dois existiam naquele espaço, separados por um oceano de anos e silêncios. Maria sentiu um turbilhão de emoções, mas sua voz saiu clara e firme, surpreendendo até a si mesma. João, ela respondeu, sem uma ponta de hesitação, os olhos fixos nos dele, que demonstravam uma mistura complexa de nostalgia, arrependimento e uma admiração que ele não conseguia disfarçar. Ele deu um passo à frente, quase como se pedisse permissão para invadir o espaço dela. Eu não imaginei te encontrar aqui. Você está incrível. E esse trabalho é seu? A voz dele era embargada, e ele gesticulou para as peças artesanais, os olhos percorrendo cada detalhe. Maria não sorriu. Não havia espaço para a doçura do passado naquele momento. É nosso, ela corrigiu, enfatizando o nosso. A cooperativa Fios de Resiliência. Eu sou uma das fundadoras. Ela não precisava de sua validação, mas a afirmação a fortalecia. Ana Paula, que observava a cena discretamente de longe, aproximou-se, sentindo a tensão no ar. Licença, Maria. O senhor Mendes, da Lojas Elegance, está interessado em uma grande encomenda. Ela interveio, sua voz profissional, mas com um olhar que dizia: estou aqui para o que precisar. João pareceu fisicamente encolher um pouco ao ouvir o nome da cooperativa e a menção ao negócio. Fios de Resiliência. Ele repetiu como se provasse o nome. É um nome forte, um nome que faz sentido.
Ele desviou o olhar para as mãos, visivelmente desconfortável. Maria, eu preciso conversar com você. Eu sei que faz muito tempo, mas eu nunca esqueci. O que aconteceu, o que meus pais fizeram. Antes que ele pudesse terminar, Maria o interrompeu, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade recém-descoberta. Não há nada para conversar sobre o passado, João. Aquela Maria não existe mais. Eu tive que me reconstruir e fiz isso sozinha, com a força de outras mulheres que também foram subestimadas. Ela apontou para as artesãs que a observavam de longe, algumas com lágrimas nos olhos. Este estande, este sucesso que você vê, é a prova de que a nossa história não precisava de um príncipe para ter um final feliz. Precisava de resiliência e propósito. A revelação foi dolorosa para João. Ele viu nos olhos dela não raiva, mas uma inabalável autossuficiência que o fez perceber o abismo que se abrira entre eles. A menina que ele amou se tornara uma mulher que ele mal reconhecia, uma líder poderosa. E ele, com toda a sua elegância e status, sentiu-se pequeno e vazio diante dela. Naquele instante, Maria compreendeu. A maior vitória não era o sucesso da cooperativa, nem mesmo a validação de pessoas influentes. A vitória era estar ali, de pé, inteira, após tudo o que havia enfrentado. Era a liberdade de ser quem ela era, sem as amarras do passado. O verdadeiro clímax não foi um reencontro romântico, mas a emancipação de Maria de uma história que a definia pela dor. Ela não precisava do perdão de João, nem de sua volta. Ela já havia encontrado o seu lugar e ele estava ali, nos fios de resiliência que ela mesma ajudara a tecer. Aquele encontro, em vez de reabrir feridas, fechou um ciclo, libertando-a para um futuro ainda mais promissor. O reencontro com João, na Feira Nacional, foi um divisor de águas, não pela esperança de um romance reacendido, mas pela definitiva e libertadora compreensão de Maria sobre sua própria força e independência. Ao invés de um ponto final, foi um novo começo, um selo invisível que validava sua jornada. A partir daquele momento, Maria não apenas sabia quem era, ela sentia isso em cada fibra do seu ser. A Feira Nacional de Artesanato Sustentável foi um sucesso estrondoso para a cooperativa Fios de Resiliência. As peças, antes consideradas inviáveis pelos olhos de poucos, foram aclamadas por sua originalidade, qualidade e principalmente pela história que carregavam. A encomenda do Sr. Mendes da Lojas Elegance era apenas a ponta do iceberg. Outras grandes redes de varejo manifestaram interesse e a demanda pelos produtos da cooperativa explodiu. O pequeno ateliê, que antes parecia grande demais para um grupo de poucas mulheres, agora estava repleto de vida. Mais artesãs da comunidade se juntaram ao projeto, algumas delas voltando com um brilho renovado nos olhos, outras ingressando pela primeira vez, inspiradas pelo sucesso e pela dignidade que o trabalho lhes proporcionava. Maria, com a ajuda inestimável de Ana Paula, reestruturou a cooperativa. Investiu em melhores equipamentos, programas de capacitação para as artesãs e estratégias de sustentabilidade que garantiam não apenas o uso de materiais ecológicos, mas também a justa remuneração e o bem-estar de todas as envolvidas. Sua antiga vila, antes palco de preconceitos e portas fechadas, começou a vê-la com outros olhos. Os sussurros de "quem ela pensa que é" foram substituídos por "ela realmente conseguiu". O Conselho de Desenvolvimento Local, que um dia a rejeitou, agora buscava sua consultoria para outros projetos comunitários, algo que Maria aceitava com um sorriso discreto, sempre lembrando-os da importância de olhar para além das aparências. Maria se tornou uma figura inspiradora, uma líder reconhecida não só na sua comunidade, mas em todo o setor de artesanato sustentável.
Sua história era contada em palestras, em entrevistas para revistas e jornais, sempre com a ênfase na resiliência e na força feminina. Ela continuava humilde, mas sua postura era de uma mulher confiante e realizada, que havia construído seu próprio império a partir do nada. O novo status quo de Maria não era sobre riqueza material, mas sobre riqueza de propósito. Ela havia provado que o valor de uma pessoa não é medido por sua origem, mas por sua capacidade de sonhar, lutar e transformar. E ao fazer isso, ela não apenas reescreveu sua própria história, mas abriu um novo capítulo para toda uma comunidade, mostrando que os fios de resiliência podem tecer um futuro brilhante. O tempo passou e a cooperativa Fios de Resiliência prosperou além dos sonhos mais selvagens de Maria. Ela e Ana Paula haviam construído uma organização modelo, reconhecida nacional e internacionalmente não apenas pela beleza e qualidade de seus produtos, mas por seu impacto social transformador. A sede, que começara em um pequeno cômodo, agora ocupava um galpão moderno, com oficinas bem equipadas e um centro de capacitação que atendia não só as artesãs, mas também jovens da comunidade, ensinando-lhes não apenas o ofício, mas também princípios de empreendedorismo e cidadania. O reconhecimento veio em diversas formas. Maria foi nomeada para prêmios de empreendedorismo social e a cooperativa recebeu selos de certificação de sustentabilidade e comércio justo. Suas peças adornavam vitrines de lojas sofisticadas e eram apresentadas em exposições de arte e design pelo mundo. A visibilidade era tamanha que a história de Maria e das Fios de Resiliência foi transformada em um documentário, exibido em festivais e em canais de televisão. A maior conquista, no entanto, não estava nos prêmios ou no dinheiro. Estava na transformação que ela via em sua comunidade. A mãe de Maria, antes preocupada e receosa, agora era uma das mais orgulhosas artesãs, com um sorriso constante no rosto. As mulheres que um dia duvidaram de si mesmas, agora eram mentoras para as mais jovens, compartilhando não apenas técnicas, mas a força e a esperança que Maria lhes havia devolvido. A aldeia, antes vista como um lugar sem oportunidades, florescia com a nova economia criativa, atraindo turistas e investidores interessados em seu modelo de desenvolvimento. A recompensa final para Maria não foi um luxo pessoal, mas a certeza de que ela havia quebrado ciclos, não apenas para si, mas para gerações. Ela se viu sentada em uma cerimônia, recebendo um prêmio de liderança feminina, ao lado de mulheres poderosas de diversos setores. No palco, enquanto discursava, seus olhos varreram a plateia e se encontraram com os de sua mãe, sentada na primeira fila, radiante. Foi então que ela compreendeu. A grande conquista não era o prêmio em suas mãos, nem o sucesso dos negócios, mas a capacidade de ter permanecido fiel à sua essência, de ter transformado a dor em força, a rejeição em resiliência. A recompensa era a autonomia, a voz que ela havia encontrado e dado a tantas outras mulheres. Era a prova de que a fé, a teimosia e o propósito eram, de fato, os maiores tesouros. Maria, a menina da aldeia, a mulher subestimada, havia se tornado uma luz, mostrando que o maior milagre é a capacidade humana de florescer, não importa a aridez do deserto. E nesse florescer, ela encontrou a sua verdadeira felicidade e o seu legado eterno.